The Amazing Digital Circle, uma animação que veio do nada, nos deu várias perguntas e foi respondendo ao longo dos episódios. Mas no episódio 5 nos trouxe mais um mistério, mais uma pergunta e não respondeu pra gente. O que restou pra gente é teorizar e falar sobre esse assunto, que é: quem é o NPC misterioso? Tem poucas pessoas falando sobre isso, mas o motivo é simples, porque nós temos poucas informações sobre esse personagem e o que temos não dá para se aprofundar muito. Mas tem vários detalhes que eu percebi e quero comentar, porque algo que me intrigou muito foi justamente a preocupação do Caim. E também vocês sabiam que esse personagem apareceu antes do episódio 5 e nós nem percebemos. Então chega de enrolação e vamos logo pro vídeo. O NPC misterioso já apareceu antes, lá no episódio 3, e nós nem percebemos. E olhe que eu fiz uma análise desse episódio e não percebi ele. Só fui perceber quando fui reassistir Digital Circle, quando os personagens estão prendendo a respiração para ver o que acontece. No momento quando a câmera foca no Jax, nós vemos lá atrás o NPC misterioso. E quando a câmera foca no King, ele desaparece. É muito rápido essa cena. Quando foi lançado o episódio 3, nós não percebemos a rapidez que foi ela e não deu nenhum destaque sobre esse personagem. E sem falar que no primeiro episódio, quando a Pomni está procurando o Caim, ela se depara com um NPC na banheira. E esse NPC joga um rosto na frente da Pomni, mas a Pomni consegue fechar a porta e pedir isso. Nós não temos resposta se esse NPC da banheira é o mesmo NPC misterioso. Também você já sabe aquela questão das portas, os quartos dos personagens. Todos os personagens do circo têm um quarto. Não quer dizer que o NPC misterioso tem um quarto para ele próprio. Se isso fosse verdade, o Jax também teria uma chave desse NPC. Já sobre essa teoria dos quartos que mostra o NPC, eu já não acredito muito nela, então podemos descartar ela no momento. E o mais provável é que ele seja realmente uma inteligência artificial do Caim e não um jogador que entrou no Digital Circle, ou então um hacker que conseguiu entrar no sistema, e sim uma inteligência artificial que começou a criar consciência, porque isso não é a primeira vez que acontece, porque lá no episódio 2, quando foi apresentado o Gamigu, o Caim fala para Zubul que ia testar a nova inteligência artificial, e essa inteligência artificial é muito avançada. Quando o Gamigu bugou junto com a Pomni e assim indo para os arquivos da aventura e vê lá o seu modelo, ele entra numa crise existencial. Ele começa a pensar se aquilo tudo era real ou mentira, até que ele chega à conclusão que tudo era mentira, que era apenas um NPC de uma aventura qualquer e seria apagado quando aquela aventura acabasse. Apenas isso, e ele entendeu isso muito bem, mostrando um grande nível dessa inteligência artificial. E quando ele chega no circo, ele é explodido pelo Caim, e o Caim responde que ele fez isso porque pode dar problema ele confundir quem é jogador e quem é inteligência artificial. Então por isso surgiu várias teorias falando que o Caim ele pode acabar com cada jogador do circo digital se ele confundir esse jogador com o NPC. Mas eu não vou entrar a fundo sobre essa teoria, porque nós temos poucas informações sobre isso. A questão mesmo é sobre a inteligência nova que o Caim criou. Assim como o Gamigu teve uma crise existencial e começou a pensar por conta própria, isso também pode ter acontecido com esse NPC. E ele pode ter visto o Gamigu sendo estourado e percebeu que isso seria um perigo. Então por isso ele está espionando os jogadores e também o Caim. E claro, ele está disfarçado muito bem, porque ele é um NPC padrão. Tem milhares e milhares de NPC daquele modelo. Então não dá para distinguir qual é o NPC misterioso no meio de inúmeros outros NPC. Então por isso eu acredito que o Caim não tenha descobrido essa inteligência artificial. E se o Caim ele fez a nova inteligência artificial, quer dizer que aquilo tudo foi atualizado. Olhe só a bolha, desde o episódio 1 até o episódio 5. No episódio 1 ela é meio fosca, ela não é tão bem modelada. E conforme os episódios vão passando, a bolha vai ficando com mais textura, parecendo mais uma bolha de verdade, tendo reflexo, sendo bastante lisa, sendo bem mais parecido com a bolha. Então nós podemos dizer, usando a bolha como argumento, como ela mudou desde o episódio 1 até o episódio 5, que o circo está atualizando. Se tem uma nova inteligência artificial, quer dizer que teve uma grande atualização em todos os NPCs, porque se não fosse isso, teria inteligência artificial antiga, e se fosse antiga, ele não teria essa capacidade de raciocinar e pensar por conta própria, assim como o Gamigu. E o Caim
não é tão poderoso como nós imaginamos. Nós sabemos muito bem as capacidades do Caim, mas ele demonstrou algumas limitações, pois no episódio 5, a fandom começou a chamar o Caim de mentiroso, porque lá no primeiro episódio ele disse que tem controle de tudo, menos da mente dos personagens. Isso faz sentido até o episódio 3, porque no episódio 3, quando a Zubul se recusa a ir nas aventuras do Caim, ele faz uma terapia com a Zubul. Me fala, se ele realmente tivesse poder de entrar na mente da pessoa, ele teria necessidade de fazer uma terapia? Claro que não, ele já teria entrado e resolvido o problema da Zubul há muito tempo, mas ele não fez isso. Ele resolveu conversar e fazer uma terapia para entender melhor o que está acontecendo com a Zubul. E a Zubul fala que ela não se sente bem com o corpo dela. E até o final da terapia, ele não entende a Zubul. Ele fez aquilo tudo para ir a lugar nenhum. Mas é nessa cena, quando a Zubul questiona o Caim, falando que ninguém gosta das aventuras dele, todo o ciclo começa a colapsar, mostrando a primeira vez onde o Caim ficou preocupado. Mas nós chegamos no episódio 5, onde o Jax foi transformado em vegano por toda a aventura. E o Jax até questiona, falando que ele não sabia que o Caim podia fazer aquilo. E no episódio 4, a Zubul fala que não é melhor duvidar do Caim. E o Jax não dá bola para aquilo, achando que o Caim não podia fazer nada. Mas a Zubul falou com o Caim lá no episódio 3. Então ela acabou descobrindo coisas sobre o Caim que o Jax não sabia. Então por isso a preocupação e o aviso que a Zubul deu pro Jax a não duvidar da capacidade do Caim. E ela ainda falou que ele não faz nada com eles por causa que o Caim gosta deles. Mas tem um detalhe, todas as vezes que o Caim, entre aspas, entrou na mente dos personagens, foi algo externo, algo criado nas aventuras do próprio Caim. Como por exemplo, quando aquele molho idiota caiu na cara da Rakata, deixando ela bastante sincera, falando coisas que ela não queria falar. Nós sabemos que era verdade aquelas coisas, porque estava dentro dela, um molho idiota fez só tirar para fora. E no episódio 3, a Pomni é possuída por inúmeros espíritos. E aqueles espíritos que possuíam a Pomni tinham informação. Já quando a Pomni estava possuída, ela falou pro King como está a sua esposa. E a Pomni não sabia que o King tinha uma esposa, mostrando outra influência direta do Caim. E o Jax só foi transformado em vegano quando todo mundo ganhou a votação. E quando o Jax pediu uma votação para transformar a Zubul em uma lesma, não aconteceu nada com a Zubul, por simples motivo que ele perdeu a votação. Vocês percebem que todo momento que teve influência na mente foi nas aventuras. E essa influência foi para eles tirarem o que tinha dentro deles, que é o caso da Rakata, ou então a Pomni sendo possuída, ou o Jax se tornar vegano. E quando acabou a aventura, o Jax perdeu a roupa de maid e também deixou de ser vegano. Já indo pro circo, o Caim tem controle dos personagens, o corpo deles, já que no estalar de dedo é capaz de trazer todos os jogadores até ele. Pela primeira vez lá no episódio 3, a Zubul fica surpresa, questionando se ele sempre podia fazer isso, mostrando o controle que ele tem sobre os personagens, mas não da mente deles. E se o Caim tiver algum controle da mente deles, é um pouco limitado, já que o Caim também não vê tudo. Porque no episódio 1, ele só viu que a Pomni estava no vácuo depois quando o relógio dele apitou. Quando a Pomni e o Gamigul foram para os arquivos do jogo, o Caim não apareceu para tirar eles de lá e botar eles para a aventura. Eles só conseguiram sair só por causa que a Pomni usou os bugs daquela própria aventura para sair de lá. No episódio 5, nós vemos ele preocupado, já que os jogadores estão preferindo as aventuras que ele sugere do que as aventuras dele. E no episódio 3 ele fala que as aventuras é a arte dele, a existência de vida dele. Então por isso essa preocupação. Se eles começarem a fazer as aventuras, para qual motivo vai servir o Caim? E isso pode causar o colapso do próprio Caim. A fandom de Digital Circle fica teorizando quem será o próximo a se abstrair. Será o Jax, a Pomni, a Rakata, o King, a Gangle. Mas eu acredito que o próximo será o próprio Caim, porque eu não vejo nenhum personagem principal se abstraindo antes de achar alguma cura dos outros que foram abstraídos, como por exemplo o Kaufman e também a Rift, a tal amiga do Jax. Esses personagens vão ficar abstraídos para sempre, eles vão acabar morrendo se aquele jogo foi desligado ou não. Até agora nós não vimos nenhum indício transformar alguém abstraído na sua forma normal.
Então a minha aposta que vai se abstrair é o próprio Caim, porque o Caim tá bugando, ele tá preocupado. Então assim, eu acredito por todos os bugs que tá acontecendo com o Caim, ele pode se abstrair. E talvez essa seja a solução para eles saírem do circo. E também eu já falei um detalhe, eles podem usar as aventuras para descobrir coisas. Eles podem falar as aventuras para o Caim e o Caim fazer e usar essas aventuras ao favor deles. Seja mais para descobrir coisas do circo ou talvez achar uma suposta saída. Mas se isso é possível, o Caim vai se intrometer. Porque o Caim se intrometeu nas últimas aventuras que eles tiveram. Como por exemplo, no jogo de softball. Quando a Ragda ia bater, o jogo acaba, do nada, não aconteceu nada. E quando a Ragda fala que essa não é a regra de softball, o Caim responde, essa é a minha regra, acabou. E na aventura do bar, quando tava tendo muitas revelações do passado dos personagens, o Caim se intromete falando que tá cansado daquilo e troca a aventura. E a Zumo até questiona, falando que ele nem tá participando. E com essa preocupação demonstrada no episódio 5, pode nos dizer que nas aventuras tem uma suposta saída ou então uma suposta resposta para entender tudo o que está acontecendo. É só eles saberem qual aventura eles vão pedir ao Caim criar. Mas saindo um pouco das teorias, eu quero falar algo que eu achei muito genial na parte dos criadores de Digital Circle. Eu não sei se eles fizeram isso de propósito ou foi sem querer querendo, mas eu achei genial. No episódio 2, todo mundo criticou o funeral do Kaufman, falando que isso não tem nada a ver, já que nós, telespectadores, não conhecia o Kaufman, nós não víamos nada sobre o Kaufman, então por isso não tivemos nenhum apego ou sentimos alguma coisa naquele, entre aspas, funeral do Kaufman. Mas o pessoal não está entendendo é que em uma série ou um filme nós temos costume de ter muita intimidade com o personagem e todos daquele universo. Nós vê tudo o que acontece com aquele personagem, até mesmo nós vê momentos muito íntimos daquele personagem. Já em Digital Circle não é bem assim. Conforme os episódios foram passando, nós vamos tendo mais intimidade. Quando você conhece uma pessoa, você vai logo com toda a intimidade do mundo, como ela fosse seu melhor amigo, sua namorada ou namorado. Você vai conhecendo essa pessoa aos poucos, falando com ela, interagindo, sem nem muita intimidade. Mas conforme você vai conversando, vai convivendo, vocês vão criando um laço. E isso acontece com o Digital Circle. Nós vamos entendendo mais os personagens conforme os episódios. E quanto mais nós entende, mais um laço é criado entre nós telespectadores com os personagens. O episódio 5 tá aí para comprovar. Ele trouxe muitas respostas do passado dos personagens. E antes, lá no episódio 3, nós conhecemos melhor o King, como ele era um personagem incrível. Ele deu um conselho muito bom pra gente. Valorize as pessoas que gostam de você. Parece simples, mas quando você vai ver no nosso mundo real, no nosso cotidiano, é mais complexo do que parece. Porque eu posso falar isso por conta própria. Teve muitas pessoas que gostavam de mim e eu não valorizei. E talvez isso também tenha acontecido com você. E não é à toa que durante a partida de softball, nós não vê o Jax conversando com a Pomni, assim como a Ragda, mostrando que nossa intimidade com os personagens não está tão grande. Você pode responder que tem várias séries que é assim. E sim, tem mesmo. Mas Digital Circle conseguiu fazer isso bem feito, na minha opinião, na minha análise. E eu não sei se você percebeu isso também, mas eu achei genial. E essas são as minhas apostas e minhas análises nos episódios futuros de Digital Circle, mostrando que o circo sim teve atualizações. Vamos saber bem mais dos personagens e talvez nós vemos mais sobre a abstração, já que nós vimos quando o jogador é abstraído, ele não fica sempre violento, assim como foi o Kaufman. Quando a esposa do King se abstraiu, ela ficou calma antes de ser jogada no porão, mostrando que tem alguns que têm uma certa consciência, mesmo que bagunçada, mas tem. E é isso que eu tenho para falar, e é isso que torna Digital Circle tão bom. Quando ele dá respostas pra gente, ele dá mais 3 perguntas para nós responder e ficar no aguardo no que vai acontecer e ficar nessa vibe toda de teorizando, e quando lançar o episódio, boa parte delas estão erradas. Bom, isso é normal e nós gostamos. Bom, é isso. E você aí, encontrou a palavra errada que eu deixei aqui nesse vídeo para incentivar a escrita? Também uma forma que eu encontrei aqui no meu canal para vocês interagirem comigo. Comente aí, sua opinião é muito importante.